Bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, o meu nome é Maurício e hoje eu estou aqui para te contar que eu recebi o resultado da minha homologação de diploma na Espanha. E aí, será que foi como eu queria? Mas antes de eu te falar para você qual foi a resposta da minha homologação, eu vou fazer com que você entenda mais ou menos o contexto que eu estou vivendo. Lá no ano de 2021, mais especificamente no dia 29/11 de 2021, eu dei entrada no meu processo de homologação na Espanha. O que significa? Significa que nessa data eu submeti toda a documentação com tudo que era exigido para fazer a revalidação lá na Espanha, de acordo com o que era solicitado até então por aquele país. Porém, isso não começou no dia 29/11 de 2021. Isso começou praticamente um ano e meio antes, quando eu comecei a estudar para fazer a prova de espanhol que eles exigem que eu faça para comprovar a minha proficiência no idioma. E foi um tempo de muito estudo, foi bem focado no espanhol, em que eu evoluí bastante na língua, fiz a prova de nivelamento, consegui atingir o nível que era obrigatório para eu poder conseguir fazer a residência naquele país, caso eu conseguisse homologar ou revalidar o meu diploma. E aí, depois de juntar toda a minha documentação, fazer tradução juramentada, apostilamento. Para quem não sabe, são vários procedimentos burocráticos que autorizam, que fazem com que a Espanha reconheça os meus documentos como válidos. Então, a contar do dia 29/11 de 2021 até hoje, foram praticamente 2 anos e 6 meses aguardando o tão sonhado dia em que eu ia receber o e-mail lá da Espanha falando que o meu diploma tinha sido revalidado. E no último dia 20 de maio, nós estamos na semana do dia 20 de maio de 2024, e nesse dia especificamente eu recebi o meu e-mail, que foi esse que vocês vão ver aí na tela. Para traduzir, ficar mais fácil para você, você consegue ver no canto superior aí, falando que é do Ministério da Ciência, Inovação e Universidades. E aqui ele fala: informamos a existência de um requerimento em relação ao seu expediente, do processo de homologação de títulos estrangeiros, de educação superior, títulos oficiais e universitários espanhóis ou grau de mestrado que deem acesso à profissão regulamentada na Espanha. O senhor pode dar entrada no requerimento no site e tal e clicar em meus expedientes e vai poder entender o que aconteceu. E aí lá vou eu, todo feliz da vida, né? Falando, nossa, finalmente, meu Deus. Eu já estava pensando até no vídeo que eu ia gravar contando para vocês como era para fazer o processo de revalidação na Espanha. E aí eu abri e vi essa imagem que vocês vão ver agora aí na frente de vocês. Olha só, lá no dia 20/5 de 2024 eles me responderam: o seu expediente, que é a solicitação, está incompleto. Falta adicionar a documentação preceptiva. E por escrito foi comunicado como deve ser completado isso para que você prossiga com a sua tramitação. Ou seja, gente, a minha homologação, depois de 2 anos e 6 meses, ela não foi autorizada. Por quê? Porque eles solicitaram mais documentações. Eles enviaram um documento, né, disseram que meus documentos estão certos, porém, eles precisavam de que eu mandasse que eu escaneasse os documentos atuais para enviar para eles novamente. E daí? Daí que isso pode ter decidido aí o meu destino em termos de residência médica. Por quê? Como eu falei para vocês, inclusive no vídeo passado, eu quero entrar na residência o ano que vem. Eu só não vou entrar se eu não conseguir ser aprovado esse ano, porque aí eu vou, como eu quero entrar na residência, eu vou estudar o ano que vem de novo para poder fazer de novo. Mas eu não quero dar esse ano por perdido. De forma que, como estava demorando muito para sair essa homologação, eu pensei o quê? Que se eu não conseguisse, né, ter a resposta que eu queria, que seria a homologação ter sido aceita, eu iria me inscrever para fazer a prova aqui no Brasil mesmo. O que acontece é que eu estou há 5 meses das primeiras provas. Dá para estudar? É lógico que dá. Vou passar? Não sei. Preciso evoluir muito nos estudos porque eu estava estudando focado lá para a Espanha. E as perguntas são diferentes, a epidemiologia é diferente, o que eles valorizam em cada matéria é diferente, apesar de a medicina ser uma só. Antes de ter essa resposta, eu estava extremamente aflito com isso. Por quê? Porque eu estava estudando para fazer a prova lá da Espanha, porém eu não sabia se o meu título ia ser revalidado. Estava chegando o período de inscrição e o meu título não era revalidado. E eu estava com medo de quê? De chegar no momento da inscrição, o meu título não ser revalidado e eu ter perdido realmente um ano de estudos, né? Então eu já estava pensando em uma data para poder desistir de fazer residência na Espanha e tentar fazer aqui no Brasil. E assim, só para contar uma coisa para vocês, eu não sei qual é a crença de cada um,
mas eu tava já assim, eu pedi a Deus para me falar, olha, ou você me manda falando que está autorizado, ou me manda falando que está recusado, que é para poder tomar uma decisão, para poder conseguir dar prosseguimento, dar um passo à frente aí na minha vida, porque de queira ou não queira, né, eu acabava que eu não estudava da melhor maneira possível para a Espanha e ficava preocupado se ia dar tempo de eu estudar aqui para o Brasil, se o meu diploma não saísse. E graças a Deus ele saiu aqui no dia 5, no dia 20 do 5, né, no 20 de maio, que eu mostrei para vocês agora há pouco. E eu falo graças a Deus porque apesar de não ser a resposta que eu queria, que eu sonhei há muito tempo, foi algo aliviador, foi como se eu tirasse um peso das minhas costas, porque agora pelo menos eu sei que eu vou fazer aqui no Brasil, prestar, nem que seja esse ano, né? Eu estou querendo prestar para passar, então tem grande chance de eu fazer a residência aqui no Brasil. Se eu passar aqui, eu vou fazer aqui e vou adiar esse sonho, né? Porque eu já pensei, eu posso fazer depois um fellow ou um estágio durante a residência fora, né, em outro país, porque o fato de eu ter meu diploma revalidado, ele não vai mudar. Ele deve sair nos próximos 6 meses ou no próximo ano, ele deve sair dentro do próximo ano. Eu tive um colega que teve o mesmo problema que eu, e o diploma dele, depois que ele adicionou os documentos, demorou mais de 6 meses para sair o resultado. De forma que, quando sair o meu resultado, a partir desses documentos que eu enviei, já vai ser tarde demais para eu me inscrever para fazer a prova e entrar no ano que vem na residência na Espanha. Por esse motivo, eu decidi fazer aqui mesmo no Brasil. Eu estou trazendo isso aqui para você para mostrar que as coisas não seguem como a gente quer. As coisas não acontecem exatamente do jeito que a gente planeja. E por isso, é importante que você tenha sempre um plano B na sua vida. Porque caso as coisas não ocorram da melhor maneira possível, pelo menos da maneira que você gostaria que elas ocorressem, você não vai estar totalmente despreparado, desamparado, ou não vai ser pego tanto de surpresa como seria caso você não estivesse preparado para uma situação atípica e diferente da qual você se programou. Pontos positivos, gente, de todo esse processo, né, até agora. Bom, eu melhorei muito um idioma, né, eu tenho uma segurança muito grande para conversar em espanhol, para falar em espanhol. Eu tenho um nível alto, né, avançado de espanhol. Isso me ajuda muito, inclusive, quando eu viajo e tal. Outra coisa, como eu acabei de falar, é questão de tempo para o diploma ser revalidado, porque eu já cumpri todos os processos. O problema é que é extremamente burocrático e demora, de forma que eu vou conseguir continuar tendo a questão da proteção em relação ao risco de acontecer alguma coisa muito inesperada no Brasil e eu ter que me mudar de país. E pontos negativos é que eu me planejei muito para isso. Eu sonhei muito com isso, com fazer a residência fora. Eu estava bem focado e eu fui só perdendo foco no último mês, e quando eu comecei a ficar mais aflito porque a data de inscrição da prova estava chegando e eu não estava recebendo a resposta, né, nem que sim, nem que não, e isso começou a me preocupar. Mas eu acredito muito que as coisas acontecem na nossa vida por algum motivo. Eu não sei qual foi o motivo de ter acontecido dessa maneira, e eu vou aceitar que essa é a situação a partir de agora, e vou abraçar a ideia de fazer residência aqui no Brasil. Para isso, é óbvio que eu vou precisar mudar a minha estratégia. Como eu vou fazer? Já fechei um cursinho que eu vou contar para vocês em outro vídeo qual é, tá? Estou assistindo algumas aulas, fazendo questões, já separei as provas que eu quero fazer, vão ser pouquíssimas, já adianto para você. Vou falar sobre isso em outro vídeo também, porque ainda falta decidir uma coisa ou outra ali. Já estou trabalhando questões em cima das provas que eu quero fazer e vou estudar basicamente assim, né? Tem algumas matérias que eu já tenho um pouco de facilidade, eu tenho alguns resumos que podem ser aproveitados. Eu vou dar uma lida nesses resumos, vou iniciar questões, estudo em cima de questões, e conforme os meus erros, as minhas fraquezas forem aparecendo, eu vou me dedicando aos temas, né, em específico que estejam sendo cobrados aí na residência que eu quero fazer. E em relação à parte psicológica, né, depois de ter esse resultado negativo, eu estava tão aflito pela resposta que foi um alívio receber uma resposta. Confesso que não foi a que eu queria, mas eu estava tão assim agoniado para ter uma resposta, para dar um direcionamento na minha vida, se eu ia mesmo fazer a prova na Espanha ou se eu ia fazer a prova aqui, que a sensação foi unicamente de alívio. Na hora que eu recebi a notícia, né? No dia à noite, no mesmo dia eu recebi a notícia, eu vi o e-mail na hora do almoço. À noite eu já escaneei meus documentos, já enviei, fiquei até meio estressado na hora porque eu não estava conseguindo enviar os documentos que foram solicitados, mas no outro dia de manhã eu consegui enviar e a princípio está tudo certo a partir de agora. Maurício, você preferia que tivesse saído já a revalidação ou você preferia fazer a prova aqui no Brasil? Eu preferia que tivesse saído já a revalidação, mas não foi o que aconteceu
e vamos trabalhar com o que a gente tem a partir de agora. E mudando de assunto aqui um pouco, né, em relação a mostrar os meus resultados a partir de agora, como é que eu vou fazer? Quando eu estava me preparando para a Espanha, eu estava mostrando nos meus stories normalmente, sem problema nenhum, os meus resultados em relação às questões. Até eu brincava, hoje é dia de humilhação, que era os dias que eu ia fazer os simulados, né? Como eu estou muito em cima da prova agora, eu vou me dar o direito de ter um pouco de sigilo em relação a isso. Mas eu não vou esconder de vocês, porque o meu objetivo aqui é realmente mostrar os meus resultados, mostrar os meus avanços, as minhas derrotas, de forma que eu vou abrir a opção de você me acompanhar no Close Friends. Eu vou continuar falando com vocês nos meus stories normalmente lá no Instagram, mas para mostrar o resultado específico, olha, eu tirei isso no simulado, eu tirei essa quantidade, outra aqui no simulado, eu vou descrever para vocês lá como é que eu vou fazer isso, tá? Vocês vão ter que repostar uma publicação minha e eu adiciono vocês no Close Friends e você vai poder acompanhar aí os meus resultados e entender as minhas dificuldades e entender exatamente como eu vou traçar as minhas estratégias para me preparar para essa residência em tão pouco tempo. E além disso, gente, outra coisa também, aqui no Brasil a gente ganha muito pouco na residência média. Isso também era um motivo de eu tentar fazer residência fora para poder tentar ganhar um pouco mais como residente. Porém, eu tenho um curso grátis, já falo aqui para você, gratuito, tá? E não é pegadinha, não vou te mandar link para comprar, não. Ele tá no meu YouTube aqui, eu vou deixar ele já na descrição aqui do vídeo, você pode clicar e assistir, tá um vídeo aberto no YouTube, que se chama Método 5, Liberdade Financeira na Residência Médica. Lá eu ensino você a se preparar financeiramente para a residência médica, para que você tenha o mínimo de dignidade nesse processo que já é tão difícil, tanto mentalmente quanto fisicamente, no sentido de ter uma saúde mental melhor, uma saúde física melhor, ter mais tempo para você e poder se dedicar muito mais à sua especialidade. Acabou aqui então o meu desabafo, e se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilhe com outras pessoas e deixa aqui o seu comentário para eu entender o que você pensa de tudo isso que aconteceu e da atitude que eu estou tomando a partir de agora. Essa troca sempre enriquece tanto a mim quanto a você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.